Por um acaso, você sabe quem é que administra, atualiza, coordena esse processozinho na nossa CDU? Não? Então fica comigo. Depois da vinheta, te digo quem é. Fala, minha galera linda, professora Gui na área. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Bíblio Responde. Hoje nós iremos estar dando início à nossa aula parte 4 da nossa CDU, ou Classificação Decimal Universal. Isso significa que eu já fiz a aula anterior. Se você não assistiu ainda, dá uma parada, vai aqui na sugestão, assiste às aulas passadas e depois vem para cá, corre para o abraço. Hoje, especificamente, a nossa aulinha ela vai partir da seguinte pergunta: quem é que administra a nossa CDU? Quem administra a nossa classificação decimal universal? Hoje, a nossa CDU ela é administrada pelo consórcio da CDU, que é constituído por um grupo de organizações, não é um grupo de pessoas jurídicas, não é um grupo de pessoas que estão responsáveis pela manutenção, pela revisão, pela atualização do nosso sistema de classificação, não é? Mas vamos entender um pouquinho a história deste consórcio, como é que surgiu o consórcio da CDU, quem é responsável, quem coordena, como é que é constituído, quem são as partes interessadas, não é? Então nós vimos que a nossa CDU, enquanto sistema, inicialmente ela partiu da tentativa de tradução para a língua francesa da nossa CDD, né? O nosso Sistema Decimal de Dewey, onde os nossos dois colegas, o Henri Lafontaine e o nosso Paul Autré, né? Os nossos dois coleguinhas belgas, eles queriam auxiliar a galera da catalogação, né? As pessoas que trabalhavam na biblioteca, que não dominavam a língua inglesa e queriam que começasse a melhorar o seu processo de guarda dos seus acervos, né? Então eles foram lá, mandaram um bate-bola lá com o Dewey. Pô, Dewey, e aí, coleguinha, tudo bom contigo, bicho? Olha, a gente queria traduzir para o francês a tua CDD, que é fantástica, cara, é um sistema. Botaram o cara lá em cima com toda certeza. Aí o cara, assim, todo empolgado, falou assim: tá bom, bicho, eu deixo vocês passarem isso para o francês. Só que a gente foi vendo que eles foram vendo que a CDD era um pouquinho engessada, né? E aí eles falaram assim: mas se a gente fosse tentando dar um ajustezinho aqui, aí colocaram 2 pontos para relacionar, né, as classes principais, os esquemas. Mas se eu colocar 2 pontos duplos, se eu coloco aqui um parêntese, se eu boto ali um colchete, ou seja, eles acabaram criando um outro sistema de classificação, né, e passou a ser chamado de CDU. Isso significa que eu precisava ter, nesse processo, aí, os coleguinhas, eles criaram o sistema, mas depois eles precisavam ter um lugar responsável pelo controle, pela atualização desse sistema, porque eles tinham consciência que não pode ser uma coisa estática, não é? Ela tinha que ficar em constante atualização. Então, eles foram lá, criaram o Instituto Nacional de Bibliografia, porque eles, na verdade, tudo partiu, né, se vocês lembrarem, do objetivo que eles queriam reunir as bibliografias do mundo inteiro. Então, tudo partiu daí.
E eles queriam organizar isso de uma maneira sistematizada, bonitinha, precisava estar bem organizado, então entra o sistema de classificação, né? Então, por isso que lá em 1895 nós temos a criação desse instituto, que é o IIB. Aí, quando foi, com o decorrer do tempo, eles viram que não era mais a questão da bibliografia, porque o que aconteceu, gente? Quando nós tínhamos a bibliografia, ela entrou logo no início da história da catalogação, se a gente for analisar, quando nós tínhamos o processo de o que eram os catálogos, as primeiras tentativas de catálogos, foram feitos pelos livreiros e pelos bibliógrafos, né? Onde os livreiros queriam colocar só o título que tinha. Aqui no meu, eu chegava assim e começava a escrever os títulos que eu tinha, não é? E os bibliógrafos, eles colocavam o assunto, olha, mais ou menos essa obra aqui vai falar sobre isso aqui, vai falar sobre não sei o quê. Então, a bibliografia, ela passou a ser como se fosse uma parte da biblioteconomia, não é? Aí, a parte da bibliografia começou a trabalhar o conteúdo da obra e a parte da documentação começou a trabalhar a parte da estrutura. Então, documentação e bibliografia começaram a trabalhar um pouquinho juntos e depois, no Brasil, continua esse casamento. Mas na Europa esse casamento chegou no divórcio, né? Então, começou a briga entre as pessoas que eram da área da biblioteca, da bibliografia, que passou a ser uma partezinha da biblioteconomia, com a nossa documentação. Então ficou um grande campo: documentação, bibliografia, biblioteconomia, ciência da informação, não é? E foram, esses campos foram casando, namorando, divorciando, se matando e assim vai embora, não é? Então, nós tínhamos essa mudança natural na área da biblioteconomia, não é? Nesse contexto de organização da informação. E, consequentemente, o meu IIB, ele também foi sofrendo os reflexos dessa história, dessa busca, desse casamento, dessa morte, desse divórcio, não é? Entre as áreas do saber. Tanto é que quando foi em 1931, eles deixam a nomenclatura Instituto Internacional de Bibliografia e passou a ser Instituto Internacional de Documentação, porque os documentalistas queriam rachar de vez com a biblioteconomia, eles queriam não mais usar os termos que a biblioteconomia utilizava, eles queriam demonstrar que eles eram outro campo do saber, né? Voltado para a organização do conhecimento. E como é que eu vou dizer que eu sou um novo campo do saber? Então eles colocam assim, com duas coisas. A primeira, eu vou deixar de utilizar os termos e as variáveis que a biblioteconomia usava, tá? Que essa foi a primeira medida que eles fizeram. Eles perceberam que só isso não ia adiantar de nada. Então a segunda medida foi o quê? Vamos criar um instituto específico de documentação. Aí sim, a gente vai mostrar para todo mundo que nós somos outra área. Por isso que em 31, o meu IIB passou a ser IID, Instituto Internacional de Documentação. Ok? Tá? E aí, qual foi o objetivo do IID? Ele tinha que começar a tomar conta também do nosso sistema de classificação, tá? Então eles começaram dentre as atividades, a manutenção, a revisão, a guarda, vamos dizer assim, não é? Da nossa CDU ficou com eles. Mas quando foi em 37, o nosso IID, ele passou a ser o nosso FID, né? Que é a nossa Federação Internacional de Informação e Documentação. Por quê? Porque ele também
foi seguindo o fluxo, não é? Nós começamos a fazer a união entre os cursos que nós tínhamos de biblioteconomia, eles passaram a ser informação e documentação. Os cursos de especialização, eles passaram a ser denominados de curso de pós-graduação em informação e documentação. Então, eles foram se unindo e a consequência desse contexto histórico resultou no quê? Na mudança, mais uma vez, da nomenclatura, da organização que tomava conta da nossa CDU. Então, em 1937, nós temos a Federação Internacional de Informação e Documentação, a nossa FIDE, né? Aí a FIDE, ela começou a ter várias ações, e uma delas, a guarda da nossa CDU, né? Como vocês já estão sabendo. Só que o que aconteceu, galera? A FIDE começou a ver que era complicado ela sozinha tomar conta desse sistema de de classificação, porque ele começou a ser adotado do mundo inteiro. Então, começou a falar assim, gente, eu não dou conta do recado, né? Então, quando foi em 1991, a FIDE começou a sair atrás de parceiros. Então, gente, eu preciso de alguém que entre comigo para a gente começar a rachar as responsabilidades e a gente começar a organizar a nossa CDU, porque eu não vivo só para isso, eu tenho outras coisas para fazer também. Então, por isso que o que aconteceu? Então, em 91, a pobre da FIDE começou a sair correndo atrás de casamento, né? Eu tenho que achar parceiro, gente. Eu tenho que achar pessoas que queiram essa empreitada e ficar responsável pela CDU, porque não é uma tarefa fácil, ainda mais ficar procurando a revisão, atualização, entendeu? Receber as opiniões de todo mundo e ler, ver se está certo, se está errado, se vale a pena essa atualização, não é? Então, quando foi no ano de 92, ela passou um ano namorando os parceiros, a caça, não é? De parceiros. E quando foi no ano de 1992, os parceiros se uniram e a FIDE deixa de ser o único órgão responsável pela manutenção da nossa CDU e conseguiu 5 editores que aceitaram essa empreitada. E como agora era a FIDE e mais 5 editores, eles falaram assim, olha, não pode mais ser só FIDE, a organização responsável pela guarda, manutenção e revisão da CDU. Então, criou-se, em 1992, o consórcio da CDU, que era justamente uma organização que nós tínhamos representantes ingleses, nós tínhamos representantes franceses, japoneses, não é? E aí a gente cria um consórcio, onde a gente aumenta as pessoas, não é? E facilita o nosso trabalho, a gente começa a rachar e a gente vai ter um resultado mais qualitativo nesse processo de atualização da nossa CDU. Isso significa que o consórcio passou a ter, entre várias atribuições, 2 ações específicas. A primeira, ela estava responsável pela organização das finanças, né? E o segundo, pela administração e manutenção da nossa CDU. E também do MRF. Que diacho é MRF? É o Master Reference File, que é um arquivo, gente. É ele que permite a revisão, a atualização do nosso código. Então, todo mundo que adquire a licença para ter
a nossa CDU também tem acesso ao nosso arquivo, tem acesso ao nosso MRF. Então, o consórcio da CDU passou a ser responsável pela administração, pela manutenção, pela revisão da nossa CDU, ok? E esse processo de revisão, ele se dá de forma contínua, né? Então, a gente vai organizando esse processo de atualização, né, a partir da colaboração dos nossos parceiros. Então, todos os países, nós temos tantas pessoas que adquiriram a licença, não é? Adquiriram o produto, a nossa CDU, como aqueles que não tiveram, não é? Mas pode também dar sua sugestão? Lógico que pode. Então, cada país ele tem um órgão que se destina a receber as sugestões, senão vai virar uma zorra, né, gente? Cada um manda direto para o consórcio. Imagina a caixa de e-mail. Imagina hoje o WhatsApp, não é? O WhatsApp, não é? Imagina explodir as caixas. Então, cada país tem um órgão responsável em receber, organizar, estruturar bonitinho para enviar para o consórcio a sugestão para melhorar o nosso sistema de classificação. Então, aqui no nosso Brasil, nós temos o IBICT, que é responsável em receber. Então, é o IBICT que é o nosso porta-voz. Então, é ele que fica. Nós não temos o bibliotecário de referência, então é o nosso IBICT que fica entre o consórcio e a clientela, né? Então, é ele que faz essa ponte, ok, meus amores? Tá? Para a gente poder fazer esse nosso processo de uma maneira equilibrada, organizada, não é? Em relação à sua publicação, nós temos, toda vez que a gente for querer publicar, organizar, fazer alguma coisa em relação à nossa CDU, a gente sempre tem que pedir autorização do pai da criança, não é? De quem toma conta do nosso processo. Então, a gente tem o comitê executivo do consórcio da CDU. E é ele que vai dizer assim, pode, não pode, organiza, não organiza, permite que a gente faça a impressão de uma coisa, uma ediçãozinha nova, uma implementaçãozinha, então, para tudo. Quando foi o Otley e o Lafontaine não foram pedir autorização direto do Dewey para poder traduzir, que ele era o pai da criança, então, a gente tem que também pedir permissão quando a gente vai querer. Então, tudo a gente pede autorização do nosso comitê executivo. Ok, meus amores? Tá? Então, quem hoje administra, quem coordena todo esse processo de atualização, revisão e manutenção da nossa CDU é o nosso consórcio da CDU. Lembrando que em 2002 nós tivemos a extinção da FID, né? Então, nós temos o nosso consórcio. Hoje, continua sendo ele o responsável pela guarda da nossa CDU, do nosso Sistema Decimal Universal. Ok? Tá? Então, se tiver algum concurso, alguma coisa nesse sentido, que sempre aparece, eles perguntam quem é que administra a nossa CDU. Então, você já sabe que é o nosso consórcio da CDU. Ok, meus amores? Tá? E com isso a gente vai terminando aqui essa partezinha de quem é o responsável pela administração da nossa CDU. Eu te espero no nosso próximo vídeo, onde a gente já vai trabalhar a estrutura desse nosso sistema. Se gostou, nos siga, ative o sininho, nos siga nas redes sociais, fique à vontade, fique bem, até a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro e eu te vejo lá. Tchau, tchau!